Fala galera, hoje eu vou falar com vocês porque que eu raramente vendo uma ação da minha carteira. Trouxe alguns dados aqui, uma calculadora para embasar o que eu tenho para falar aqui para você hoje. E o fato é que eu geralmente compro, tem momentos que eu compro com mais força as ações, outros momentos eu paro de comprar, mas dificilmente eu vendo. Em alguns casos muito específicos que eu vou mostrar para você aqui hoje, que eu decido vender uma ação na minha carteira. Mas geralmente eu só compro ou paro de comprar e tem um motivo matemático para isso que eu vou mostrar aqui, tá? Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral, sou um especialista em investimentos, certificado autorizado pela CVM como consultor de valores imobiliários. Todas as formas que eu posso te ajudar, eu deixo o link na descrição do vídeo aqui, tá? Então vamos lá. Galera, é o seguinte, veja bem, quando é que eu decido comprar ações com mais força? Quando eu vejo que elas estão prestes a sofrer uma grande valorização. E tem dois motivos pelo qual eu compro elas, eu me antecipo a esse movimento. Primeiro, o meu objetivo principal aqui é acumular patrimônio para geração de renda, dividendos, tá? Então, eu compro essa ação antes de ela subir, porque depois que ela subir, ela vai ficar cara e eu vou conseguir comprar uma quantidade menor de ações para que eu continue recebendo, né, para que eu receba dividendo daquelas ações. Então, é muito simples. Se eu tenho ali uma grana que me permite comprar 100 ações que vão me pagar dividendos, se essa ação dobra de preço, eu consigo só comprar 50 ações que me pagam dividendos, certo? E como o dividendo não vem do preço da ação e vem do lucro da empresa, eu fico prejudicado com isso. Então, quanto maior a quantidade de ações eu conseguir comprar, melhor. E eu consigo comprar uma quantidade maior quando ela está mais barata. Por isso que eu me antecipo. Esse é um primeiro motivo. O segundo motivo é para eu ter ganho de capital, né? Poxa, eu sei que uma ação está 50, eu vejo expectativa para ela ir para 100, para 150, eu compro porque o meu capital vai crescer, certo? Então são esses os dois motivos pelo qual eu me antecipo. Beleza, isso aqui imaginando um cenário que elas estão aqui embaixo, certo? E daí elas vão se valorizar, vão começar a subir. Tá, e aí depois que elas subiram um monte, o que eu faço? Eu vendo as ações? Eu vendo somente se eu enxergar que existe uma expectativa forte de queda na cotação. E aí, só vai existir queda na cotação se duas coisas acontecerem. Uma delas é a estabilidade do lucro da empresa, ou seja, estagnou, não cresce mais, ou a queda do lucro da empresa. E o outro fator eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, se eu vejo que tem grande potencial de queda, eu vendo. Se eu vejo que não tem potencial de queda, eu seguro. Não tem por que eu vender. Não adianta eu vender agora para daqui a pouco eu comprar pelo mesmo preço. Então eu fico com essa ação na carteira. Como eu invisto em empresas que na maior parte dos casos elas tendem a cresce muito, anda de lado, cresce muito, anda de lado. Por quê? Porque o lucro delas é crescente. E eu vou mostrar como isso funciona daqui a pouquinho. Então eu compro quando eu vejo que ela vai subir, enquanto ela está andando de lado, eu fico ali sem comprar, espero para comprar um pouquinho mais para frente. Dá uma olhada aqui nesse gráfico para você começar a entender o que eu estou falando aqui. Olha só, gente. Esse gráfico aqui, ó, olha só, essa linha aqui, laranja, é a taxa de juros. E essa amarela é o índice Bovespa, tá? Veja que ela é inversamente proporcional, né? Quando a nossa taxa de juros ela começa a cair, o índice Bovespa se valoriza. Aí depois a taxa de juros começa a subir, o índice Ibovespa ele para de subir. Agora olha só, entenda uma coisa que é muito importante e eu vou jogar isso nessa calculadora aqui do lado daqui a pouquinho. Duas coisas movem o preço das ações. Duas coisas movem o preço das ações. Tudo bem, várias outras coisas, mas tem duas que são as principais. Taxa de juros, que é o que eu estou mostrando na tela para vocês, e lucro das ações. A taxa de juros joga o preço na contramão. Então, se a taxa de juros está caindo, o preço da ação tende a subir. Se a taxa de juros está subindo, o preço da ação tende a cair. Inversamente proporcional. Uma outra força que atua sobre o preço das ações é o lucro. Eu vou pegar aqui, ó, como exemplo, a nossa querida VEG, mas pode usar para qualquer outra empresa. E eu vou cotação versus lucro. O que eu vejo aqui? Essas barras azuis são o lucro. Essa linha amarela é a cotação. Então é claro aqui para mim
que a cotação anda junto com o lucro. Eu vou pegar uma outra empresa aqui para confirmar o que eu estou falando. BBAS3, vamos pegar o Banco do Brasil aqui, né? E você pode fazer esse exercício com qualquer empresa, tá? Olha só, quando o lucro estava crescendo, a cotação subindo. Depois deu uma estabilizada no lucro, a cotação caiu um pouquinho. Volta a crescer e sempre vai. O caminho é o mesmo. Então eu tenho uma informação importantíssima aqui. Eu sei que os juros influenciam no preço, inversamente proporcional. E eu sei que o lucro influencia no preço, diretamente proporcional, certo? Se o lucro cresce, preço cresce. Lucro cai, preço cai. O que acontece aqui? Se eu vejo que existe uma expectativa de queda nos juros, eu tenho uma primeira informação. Queda nos juros joga preço para cima. Então eu sei que a tendência é que o preço da ação que eu estou investindo vai subir. Um dos fatores me mostra isso. Juros. Queda dos juros, aumento nos preços. Qual que é o segundo fator? Lucro. Se eu tenho aumento do lucro, eu tenho aumento dos preços. Olha só, na minha forma de investir aqui, vou falar uma coisa importante. Eu escolho sempre ações lucrativas. Eu não gosto de empresas que dão prejuízo. Eu sempre escolho empresas que têm lucros crescentes e que tendem a continuar crescendo o lucro. Eu posso até errar na minha análise. Eu posso escolher uma empresa porque eu acho que vai crescer o lucro e não cresce. Mas eu errei. Só que não foi o que eu queria. O que eu escolho são sempre empresas que crescem um lucro. Muito por conta dessa movimentação de aporte. Então, olha só. Como eu tenho uma empresa na carteira, as empresas que eu tenho na carteira, todas elas que estão ali, eu tenho expectativa de que o lucro vai crescer. Então, se o lucro vai crescer, a cotação vai para onde? Vai crescer também. Essa primeira força aqui está empurrando o preço para cima. Quando eu entro num cenário de mercado onde os juros começam a entrar em queda, eu tenho uma segunda força jogando o preço para onde? Para cima. Então, eu tenho duas forças jogando o preço das ações para cima. Se eu vejo que está claro isso, eu compro. Por exemplo, agora, a gente está com a Selic lá em cima, né? Aqui eu estou mostrando a Selic para vocês, mas na verdade eu olho os juros futuros, tá? Porque os juros futuros antecipam a Selic. Então, eu já chego alguns meses na frente. Mas, para ficar mais fácil aqui você entender, pode começar entendendo isso pela Selic. Como eu vejo que a gente está num cenário de queda de taxa de juros, por exemplo, agora, e as ações que eu tenho na carteira são todas ações que eu acredito no crescimento do lucro, então eu me posiciono forte nas ações. Porque daí eu pego essa alta. Daqui um tempo passou. Certo? Os juros vão chegar aqui embaixo, vão chegar em 4, 5, 6, não importa onde. Mas eles vão cair até um ponto que eles param de cair. O que acontece agora, galera? Nesse momento? Nesse momento, eu tenho uma força que continua jogando prestação para cima, certo? Só que eu tenho uma outra força, que é a taxa de juros, que vai começar a jogar o prestação para baixo. Se eu tenho uma força jogando para cima e outra jogando para baixo, a tendência é que faça o quê? Ande de lado. O que vocês estão vendo aqui no gráfico? De 2020 até recentemente aqui 2023, praticamente 3 anos. Ibovespa andando de lado. O que aconteceu com o lucro das ações nesse momento? Cresceu pra caramba. O que aconteceu com a taxa de juros nesse momento? Subiu pra caramba. Então, o lucro das ações do Ibovespa, das ações que compõem o Ibovespa, estavam crescendo, tentando jogar a cotação para cima. Mas a taxa de juros estava tentando jogar a cotação para baixo. O resultado andou de lado. Certo? Beleza. E o que isso tem a ver com o meu aporte? Olha só. Gente, se eu tenho uma força que joga para cima, outra força que joga para baixo, eu sei que vai andar de lado. Então, se eu sei que vai andar de lado, eu não vendo. Eu simplesmente espero para comprar quando vai voltar a subir. E como é que eu monitoro isso? Eu monitoro isso através do PL, certo? Por exemplo, eu vou pegar aqui a VEG como exemplo. E eu vejo o PL aqui. Quando a gente olha o PL da VEG, a gente teve momentos aqui, ó, que a VEG geralmente negocia perto de 30, né? Então vamos fazer uma simulação? Vamos imaginar aqui, ó, o preço da VEG lá na casa de... sei lá, tava R$15, tá? E aí, para ela ter um PL de 0,5, aqui ó, um PL de 30, deixa eu aumentar essas casas aqui. Ela dava 0,5, 50 centavos de lucro por ação no ano, tá? Essa é a conta, isso é PL, né? É
PL, preço sobre o lucro. Então eu pego o preço, era R$15, eu divido pelo lucro, que era 0,5 centavos. Cheguei num PL de 30, que era o PL médio da VEG ali. Beleza? Aí tá, o que acontece? A VEG, ela subiu o seu PL lá para casa de praticamente 80, né? Passou de 80. Aí teve muita gente que disse assim, cara, a VEG tá extremamente cara, Leandro. Não seria hora de vender? Então vamos fazer essa simulação aqui, se é hora de vender. O que acontece? O preço da VEG foi subindo, chegou lá em 40, né? Rápido, chegou em 40. Aí o PL foi para 80. É hora de vender? Eu disse, olha, se vocês quiserem vender, vocês vendem. Mas eu não vou vender. Sabe por que eu não vou vender? Tudo bem, o PL da VEG tende a voltar para a média, para 30. Por quê? Porque a taxa de juros, olha só, em 2020 a taxa de juros estava em 2%. O PL da VEG em 2020 chegou em 80. É isso mesmo. Por quê? Porque eu tinha uma força, que é a taxa de juros, jogando o preço da empresa lá em cima. Certo? Agora, olha só. Eu tenho essa força invertendo. A taxa de juros começou a subir. Eu sei que o PL da VEG tenderia a sair de 80 e voltar para 30. Teoricamente, você pode pensar, o preço vai desabar. Porém, o PL é formado por preço e lucro, certo? O PL é que é o que é mais sensível à taxa de juros. Agora nós chegamos no ponto. Não é que o preço da ação é sensível à taxa de juros, é o preço sobre o lucro que é sensível à taxa de juros. Então, quando eu estava a taxa de juros lá embaixo, o PL bombou. Quando a taxa de juros subiu, o PL voltou para 30. Porém, o que acontece? Se passou um ano, o lucro da VEG foi para 1. O PL já caiu para 40. E o preço da ação não mexeu em nada. Certo? Aí passou mais um tempo, o lucro da VEG foi para 1,2. O PL foi para 33. E o preço? Não mexeu em nada. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho um cenário onde a taxa de juros está subindo. Isso já passou, né? De 2020 até 2023 eu tive um cenário onde a taxa de juros estava subindo, certo? O PL da VEG estava caindo, respeitando o movimento contrário à taxa de juros, porém, o lucro da VEG também estava crescendo, fazendo com que o PL caísse sem que a cotação caísse. É por isso que quando eu olho aqui, ó, em cotação versus lucro, eu vejo aqui, ó, olha aqui nos últimos anos, a cotação da VEG estabilizada. A VEG andou de lado por praticamente 3 anos. Quando chegou aqui no topo, em 2020, que me perguntaram, você vai vender VEG? Por quê? Porque tá 80 o PL, tá um absurdo. Eu falei, eu não vou vender o PL, eu não vou vender porque o PL vai cair porque é normal cair quando a taxa de juros sobe. Só que o lucro da VEG, eu vejo muita expectativa de crescimento. E se o lucro vai crescer e o PL vai cair, o preço vai ficar estabilizado. Então não tem por que eu vender. Não adianta eu vender agora para comprar pelo mesmo preço daqui a pouco. Correr o risco de dar errado ainda tem que pagar mais caro. Então deixa ela na minha carteira, não vou movimentar. Agora, eu compraria VEG ou não? Opa, vamos lá, vamos conversar. Presta atenção aqui no que eu vou falar agora. Eu tô com a VEG no mesmo preço, estabilizado. O que eu tenho que sempre olhar daqui para frente? Existe expectativa de continuar subindo? Gente, o PL da VEG está em 33. A taxa de juros começou a cair. Se a taxa de juros cair, você acha que o PL da VEG aqui, ó, ele tende a ficar aqui perto de 30? Né? Aqui perto de 30 aqui, ó, agora na verdade está em tá abaixo de 30. Está em 28, 29, alguma coisa. Você acha que ele vai ficar aqui? Olha, eu acho que não, certo? Ele vai subir se a taxa de juros cair. Talvez não vá a 80, porque a taxa de juros tinha caído muito. Vamos dizer que vai até 40. Se vai até 40, olha só, e demora um ano para ir até 40, e daqui um ano o lucro da VEG está em 1,50, para esse PL ir para 40, eu preciso de R$60 de cotação. Entendeu? Isso aqui é um sinal de que é momento que eu volto a comprar de novo. Eu não vendi, eu comprei no momento certo, não vendi, volto a comprar, certo? Daqui a pouco eu paro de comprar de novo. Não precisa cravar isso aqui. O importante é entender o movimento e não cravar preço. Cravar preço, cravar
Não, o importante é entender o movimento. Agora, olha só. E se a empresa fosse ruim? Imagina aqui, ó, a VEG. Vamos desfazer isso aqui, né? Ela estava lá 0,5 quando a gente começou. E estava lá a cotação em 20, alguma coisa assim, né? Beleza. PL em 40, tá? Aí imagina que... Não, vou colocar aqui, ó. Tava em 15, PL em 30. Aí veio a queda da taxa de juros, né? E esse PL subiu muito, tá? Beleza. E aí como é que subiu muito? Vamos imaginar que o lucro não cresceu. Empresa ruim, lucro não cresce. Lucro não cresceu. Aí o preço dela foi lá para R$40. Beleza. PL foi para 80. Imagina que vem um cenário de inversão de taxa de juros. Cenário de inversão de taxa de juros subindo, o PL vai cair. Se o lucro sobe, como eu acabei de mostrar, a cotação não mexe. Se o lucro não sobe, a única forma de cair o PL é caindo a cotação. E aí, para voltar para 30, a VEG tem que cair lá para R$10, por exemplo. Entendeu? Então, é por isso, galera, que eu invisto em ações que crescem o lucro o tempo todo. E é por isso que eu não vendo as ações. Por quê? Se eu tenho expectativas de que o lucro vai continuar crescendo, ainda que a taxa de juros vai inverter, simplesmente a cotação anda de lado. Não tem por que eu vender. Quando que eu vou vender, então? Se eu vejo que as duas forças estão contra mim, a taxa de juros vai subir, tende a cair o preço do ativo. E o ativo não está com perspectiva de crescimento de lucro, então vai cair a cotação. Então eu até vendo ou diminuo um pouco a posição, realizo aquele lucro ali, né? E compro mais barato daqui a pouco. Somente nesses casos extremos, beleza? Galera, espero que você tenha aprendido bastante coisa nessa aula aqui. Faço convite para você participar da minha comunidade no YouTube, que esses gráficos que eu mostrei aqui, ó, todas as semanas eu analiso isso junto com a comunidade em uma live ao vivo, geralmente segunda-feiras às 19 horas, tá? Eu vou analisando esses números, taxa de juros, se é o momento bom de comprar, se não é. E eu vou mostrando a minha carteira pessoal, aonde que eu tô colocando o meu dinheiro, tá? E aí, esse momento, ó, pessoal, agora eu tô comprando mais aqui, agora parei de comprar, ó, esse aqui eu vou vender. Eu vou mostrando tudo isso pro pessoal, baseado nesses fundamentos que eu mostrei aqui para você. Vou deixar o link aqui embaixo para você participar da nossa comunidade, participar das nossas lives ao vivo. Também tem um curso de Estratégia de 500 Pratas e tem a minha consultoria. Sou consultor de valores imobiliários autorizado pela CVM e se você tem um patrimônio aí, quer que eu te ajude a organizar esse seu patrimônio, montar sua carteira de investimentos, pode me contratar que eu vou te ajudar, tá? Todos os links eu deixo na descrição. O nosso curso tá com os 3 primeiros módulos liberado para degustação por tempo indeterminado. Então eu deixo o link aqui também para você degustar. Enfim, todos os links estão na descrição. Espero que você tenha gostado dessa aula e eu te vejo na próxima. Fui!